quantidade de médicos no Brasil está aumentando, mas a alta concentração nas cidades grandes ainda é um problema. O Congresso discute a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, que pretende melhorar essa distribuição de médicos pelo país. Ao todo, serão oferecidas 18 mil vagas, sendo 13 mil em municípios de difícil acesso. Segundo o governo, cerca de 55% das oportunidades serão abertas em municípios do Norte e Nordeste, em áreas mais pobres. Para saber se isso é suficiente, o Câmara Debate discute o assunto com os deputados Mário Heringer, do PDT de Minas, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Deputado Padilha, queria começar com o senhor, que estava à frente do Mais Médicos. Como é que o senhor vê esse novo programa? Olha, toda vez que tiver uma proposta que busque levar mais médicos para mais perto das pessoas e poder dar uma estabilidade nessa presença, eu vou ser favorável. Então, nós estamos trabalhando na comissão para aprimorar o projeto que veio. Eu acho que ele tem um problema de partida do projeto, é que ele trata só do provimento. Mesmo o Mais Médicos que nós fizemos lá 6 anos atrás, ele tinha 3 eixos do Mais Médicos. Investimento em infraestrutura, porque uma das questões fundamentais para a presença do médico nas áreas mais vulneráveis é ter unidade de saúde, ter equipamento, ter condições de trabalho. Tinha o debate sobre a formação e o provimento emergencial. Esse programa, que foi encaminhado pelo governo, só tem o eixo do provimento. Então, esse é o primeiro tema que nós queremos discutir. Formação, de novo, por exemplo. Criaram novas escolas. A gente precisa voltar a ter uma avaliação que estava prevista lá na Lei dos Mais Médicos, que foi retirada em 2016, que você faça uma avaliação no 2º, no 4º e no 6º ano do estudante de medicina para avaliar se aquela escola está, de fato, formando bem esse profissional, né? Então, é fundamental que a gente volte apresentando emenda nesse sentido. Hoje está como? Hoje desapareceu isso. Então, você tem uma avaliação de creditação pelo MEC, tem as avaliações das escolas, mas foi retirado em 2016 a ideia desse exame que a gente chama de teste de progresso, que vários países do mundo têm adotado para a avaliação da formação do médico. Segundo, a proposta não tem uma carreira clara para médico e médica e para as profissões de saúde. Então, também tem uma emenda que busca criar uma carreira, não só para médico e médicas, específica para atenção primária de saúde, como também uma carreira para os demais profissionais de saúde que atuam na saúde da família junto com o médico, né? E terceiro, tem uma grande preocupação do programa poder esvaziar a residência médica, que é o momento da formação do especialista. Como a proposta oferece uma bolsa por 2 anos, num valor que é 5 vezes maior do que o valor da bolsa do residente médico, tem um risco de uma migração de médicos para esse programa sem fazer a residência de medicina, família e comunidade. Então, nós temos um propósito no sentido de equiparar essas duas situações para que a gente possa fortalecer, levar médicos para o interior, garantir o fortalecimento da residência médica. E o último ponto é que, infelizmente, o programa está retirando o atendimento à periferia das grandes cidades, as áreas mais vulneráveis. Quando a gente pega os indicadores sociais de pobreza, desenvolvimento econômico, IDH, você tem uma concentração em pequenos municípios no interior, região amazônica, sertão, mas você tem bairros nas grandes cidades, nas periferias, regiões metropolitanas, que tem um IDH tão ruim quanto. Então, Mais Médicos atendia as 2 áreas, esse programa está atendendo só os municípios menores, eu defendo que a gente possa atender as 2 áreas, ampliando a presença dos médicos. Deputado Mário Heringer, o senhor também é da comissão mista que está analisando essa medida provisória. Como é que o senhor vê esse texto? Bem, na verdade, o deputado Alexandre Padilha falou de praticamente todas as questões que estão sendo discutidas e devem ser discutidas. Eu discordo de uma coisa ou outra aqui, mas do ponto de vista só de organização da coisa. Essa questão que Padilha colocou agora no final, do esquecimento da periferia das grandes cidades, eu acho que isso aí tinha que ser, não é que eu queira que abandone a periferia das grandes cidades. O que eu acho é que a gente criou uma expectativa, a gente destruiu a vida nas pequenas cidades, do ponto de vista de saúde, de educação, de tudo. E as pessoas migram para as grandes cidades exatamente em busca de esperança. Se você recuperar essa periferia, dar a essas pessoas que estão lá na periferia uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, essa migração será muito menor para a periferia das grandes cidades. Eu não quero que o oásis continue, para as pessoas das pequenas cidades, continue sendo a periferia das grandes cidades, que não é um oásis, todo mundo sabe disso. Então, essa é uma questão, eu acho que a gente tem que criar uma hierarquização melhor, tanto do ponto de vista da tecnologia e da necessidade geográfica. Então, quando esse projeto aponta lá para a periferia mesmo, eu acho muito bom. Mas entre a periferia e as cidades menores, as cidades mais distantes, e
a cidade de porte médio, existe um gap muito grande. Então, o que a gente perdeu durante esses anos todos foi exatamente uma hierarquização para que a gente pudesse ter as coisas atingidas bem lá na ponta, para não chegar na alta tecnologia muito precocemente. A questão dos residentes é fundamental, é importante. Você não pode desestimular, porque eu já disse isso até para um filho meu. Não vá agora pegar esse emprego, porque senão você não vai se melhorar, porque o salário está bom e você vai acomodar. Agora, eu não vejo como solução também aumentar o valor do residente, porque aí você lasca o sistema. O que nós precisamos fazer é facilitar mais que as entidades privadas tivessem residência médica. Eu sou uma pessoa que sou diretor de um hospital privado e eu tenho residência médica no hospital e tudo bancado pelo próprio hospital, porque é interessante para o hospital também, porque ele desperta no seu corpo clínico fixo a necessidade de estudar e estar acompanhando, porque a moçada está chegando e está cobrando, isso é muito importante. Então, na verdade, o que eu vejo de problema nessa proposta dos médicos pelo Brasil é a criação de uma agência. Essa agência não é uma autarquia, então ela não devia existir como agência. E aí, numa conversa que a gente teve até uns poucos minutos aqui, por que a gente não escolher já uma entidade pública que já está dentro dessa área, que possa fazer esse papel? Para que criar uma coisa nova? Para criar mais uma estrutura governamental? Na verdade, nem muito governamental, porque ela vai depender de um contrato de gestão, que isso ficou mal explicado dentro do processo. Então, nós temos que buscar soluções assim, e deixar muito claro. Eu fui contra o programa Mais Médicos, não o programa Mais Médicos que o nosso ministro Padilha dirigiu, não foi pela questão de levar o médico e colocar o médico lá na periferia. Eu fui contra o modo como foi feito. Eu realmente nunca gostei. Hoje eu fico sentindo uma pena danada desses cubanos que estão aí, que eu queria que eles continuassem trabalhando. A gente tem que buscar uma solução para eles. Eu queria que eles continuassem, mas eu não queria daquela maneira que estava. Eu queria que eles estivessem trazendo a sua família para cá, que pudesse viver legal. Esse foi um dos pontos que eu me bati muito na época. Mas ter médico é muito importante. Agora, tem que criar uma infraestrutura, como o próprio Padilha disse. Não é simplesmente alocar o médico lá. Se você não criar condições para que ele fique lá e não fizer uma avaliação do desempenho dele lá e também dos estudantes, porque isso é fundamental. Eu disse que, muito pouco tempo, com o número de faculdades que foram abertas e oportunidades que foram abertas no governo do Lula e da Dilma, foi fantástico e ninguém pode negar isso. Nós agora precisamos de avaliar a qualidade dessas pessoas que estão saindo de lá. Porque eu digo para vocês com toda sinceridade, no direito fizeram a prova lá da ordem, que no início eu falava, isso aí é só reserva de mercado. É só reserva de mercado, mas quando eu comecei a ver a qualidade de alguns bacharéis de direito estão saindo de algumas faculdades, aquele cara que escreve certo com S tem certeza que com certeza escreve numa palavra só e com S no meio, entendeu? Então, é um negócio assim muito pesado. Então, de repente, se a gente não fizer essa avaliação de 2, 4, 6 anos, daqui a pouco nós teremos médicos que nós não gostaríamos de ter no sistema. Então, acho que é fundamental ter isso. Deputado Padilha, o deputado Erige estava explicando essa questão dessa entidade. Como é que é essa previsão na medida provisória? Isso é muito preocupante. Na medida provisória cria uma agência nova ligada ao Ministério da Saúde. Como disse o deputado Mário Eringer, é uma agência que ela é um serviço social autônomo, então ela tem alguns controles públicos que não são feitos nessa agência. Aliás, ela própria se controla. Ela própria se controla. Tem na previsão dela, no conselho dela, um representante do setor privado que eu realmente não entendi. Eu estou imaginando que tem gente lá dentro da proposta do Ministério que está propondo, que eu sei disso que tem, eventualmente de fazer parcerias com planos de saúde, com Unimed, ou seja, o que pode deteriorar totalmente o nosso atendimento, atenção primária em saúde. Então, eu acho que é muito boa essa ideia que está tomando corpo dos membros da comissão, a gente aproveitar uma estrutura já existente do Ministério da Saúde. Por que criar uma nova estrutura, gastos novos, um núcleo de poder novo, Você usar uma estrutura pública já existente do Ministério da Saúde, autorizar essa estrutura e criar uma carreira de fato, porque foi dito que cria a carreira, mas quando a gente pega a medida provisória, não tem a palavra carreira em lugar nenhum. E é muito importante para o médico, eu sempre digo, o Mário sabe disso, talvez o grande erro do programa Mais Médicos foi não ter criado, já no projeto de lei do Mais Médicos, tem uma carreira, eu defendia isso dentro do governo,
no Congresso... A carreira ajudaria muito. No Congresso Nacional foi... Eu tenho certeza que você não precisaria de tanto cubano. Na hora que você fizesse a carreira, você teria mais médicos. No próprio Congresso Nacional, teve a proposta, naquele momento, foi uma emenda que falava de uma carreira para os estrangeiros, então não tinha como fazer uma carreira, porque uma carreira tem que ser para brasileiro, naturalizar no Brasil, isso estabelece a nossa administração pública, né? Mas acho que é fundamental ter uma carreira para o médico, para a médica, que estabeleça claramente o seguinte, ele trabalhou mais tempo numa área remota, no município do interior, na região amazônica, ganhar pontos por isso. Eu defendo que ela possa garantir nas comunidades vulneráveis das grandes cidades, né? Eu fui secretário de saúde da cidade de São Paulo. A cidade que tem mais médicos no país é a cidade de São Paulo. A gente não conseguia levar profissional médico, mesmo tendo carreira. A gente fez uma carreira pública, criamos uma carreira pública, começava ganhando 14 mil, aposentado com 22 mil, para a periferia da cidade. Por quê? Porque o médico ali ele é disputado por outros mercados, né? Ele tem disputa no mercado privado, tudo. Então, ele já mora na região central. Não é só médico, advogado, todo mundo de nível superior. Né? Por que ele vai se deslocar 2 horas na periferia? Então, a gente só conseguiu garantir... Trabalhar em área conflagrada. Conflagrados. Então, a gente só conseguiu garantir, por exemplo, a presença desses profissionais através do Mais Médicos naquela época. Então, essa ação do governo federal pode ser muito importante para garantir médicos nas áreas mais vulneráveis das grandes cidades. Então, a gente não pode abrir mão disso. E outra coisa, isso que o deputado, doutor, meu colega Mário Henner, falou sobre a residência. Ele falou uma coisa que é muito importante, né? A residência, além de formar muito bem o especialista, né? A residência, naquele momento, o médico terminou a graduação, ele vai fazer, eu, por exemplo, fiz 3 anos de residência de infectologia. Dependendo da especialidade de ortopedia, faz 3, 4, 5 anos. Neurocirurgia, né? Ela, além de formar melhor esse médico especialista, ela muda a realidade do serviço. Porque exatamente isso. Tem estudos, várias evidências mostram, onde tem residência, o serviço é melhor, porque a equipe é estimulada, o residente questiona, o controle é melhor. Né? Então, é fundamental a gente fortalecer a residência médica. Deputado Erigio, o senhor estava falando sobre os cubanos. Nessa nova medida provisória, como é que está tratada essa situação dos que estudam no exterior ou dos médicos estrangeiros? Esse vai ser um assunto muito pungente ainda durante esses debates que vão acontecer, porque tem posições completamente diversas. Eu aqui disse, inclusive, que eu senti uma certa pena dos cubanos que ficaram, que não continuam trabalhando. A gente tinha que encontrar um jeito de qualificá-los e depois reavaliá-los. Alguma coisa eu defendo que se faça. Até porque eles fizeram opção por ficar aqui, vieram para trabalhar aqui. Eu acho que a gente é justo, é bom a gente ser bom com eles, entendeu? Os médicos brasileiros que formaram fora e têm que vir para cá, também tem que passar por um revalida. Então, acho que a gente tem que fazer uma organização para que o revalida não seja uma prova de surpresa, que ela tenha método, que ela tenha tempo. A gente sabe de tempos em tempos vai ter na universidade tal, em lugar tal, o revalida. Tem que organizar isso de maneira que a gente dê direito a essas pessoas de disputarem. Porque se a gente chegar em qualquer país do mundo, a gente também não vai chegar lá exercendo medicina, não. Você vai chegar lá sofrendo para chegar. Eu tenho amigos que foram para o Canadá, passaram 10 anos para virarem médicos efetivamente. Em primeiro momento foram trabalhar num serviço auxiliar de medicina, depois foram para um serviço de pesquisa médica, para depois ter condição de atender um paciente. Então, não é simples. Então, nós também não podemos abrir a porteira de qualquer maneira. Mas, de uma maneira justa, é claro que a gente precisa de dar oportunidade de avaliação e inserção dessas pessoas no mercado. Com relação ao que o Padilha estava falando do conselho, tanto deliberativo quanto fiscal, que foi colocado nessa agência, ele também tem uma distribuição, além da presença da entidade privada, que eu acho que pode ter uma intenção de alguma solução lá na frente. Uma coisa que tem que ficar muito clara nisso é que isso aqui tem que ser respeitado o SUS. Tem que ser um atendimento de graça. A gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não perder uma das coisas mais bonitas que nós construímos em termos de sociedade no Brasil, que é o SUS. Infelizmente não tem dinheiro, a gestão é doida, mas o SUS é o que nos move como sociedade, fazendo justiça para todo mundo. Então, eu acho que não tem dúvida nenhuma. Mas não pode fazer esse tipo de conselho, onde o conselho está com a decisão anterior. Assim, a maioria dos conselheiros está todos em um lugar, já compôs maioria, por exemplo, do Ministério da Saúde. Então, eu fiz 2 emendas, tanto para o Conselho Deliberativo quanto para o Conselho Fiscal, que distribui essas vagas entre as outras, para que
tenha uma disputa. Se você já está na posição de força o tempo todo, para que conselho? Quando se colocava lá 4 membros do Ministério da Saúde e mais 3 membros dos outros, é 4-3, acabou. Então, a gente fez uma emenda que melhora as condições do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, para exatamente você ter uma disputa, uma briga pela posição, a não ser que as coisas que toque de boiada, e essa de boiada não dá para ir, né? Então, na verdade, eu acho que nós vamos sair de lá, porque hoje eu estou enxergando, e me desculpa, Padilha, que esse programa, ele já vem melhorado em termos de relação humana, de nossas relações, por uma causa só. Eles já tiveram feito antes. E quando foi feito antes, mostrou que foi bom para o que não foi feito antes foi o debate prévio. E agora nós temos a oportunidade, você está vendo aqui, ele é do PT, eu sou do PDT, e nós estamos apoiando um projeto, que nós não estamos contra esse projeto, nós estamos melhorando o projeto. Nós estamos apoiando um projeto que é do governo, que nós somos contra. Então, a ideia de fazer a coisa certa e fazer bem feita não nos incomoda, não. E é essa a nossa vontade aqui hoje. Deputado Padilha, o ministro da Educação teve falando na comissão mista sobre essa questão do revalida, como mudança, defendendo menos dinheiro, dizendo que a prova é difícil, cara. Como é que o senhor acha que deve ficar? Isso é fundamental, isso vai ser objeto de debate, todos nós temos emendas sobre isso. O que tem essa situação do revalida hoje, né? O revalida foi criado em 2011, estava no Ministério da Saúde, o ministro Fernando Haddad era o ministro da Educação, porque se tinha uma desorganização desse processo da validação do diploma no Brasil. Cada universidade fazia o seu, tinha situações muito graves, inclusive de fraudes, né? O Mário vai lembrar aqui, de fraudes, por exemplo, no Federal do Mato Grosso, de compra do diploma. Se tinha universidades que faziam uma prova que era muito exigente ou menos exigente de acordo com o que era o perfil do aluno. Então, se resolveu criar uma padronização nacional. E aí um exame nacional, onde as universidades que fazem a diplomação, o título, porque a LDB estabelece que é a universidade pública que faz esse título, mas a prova ser nacional. Na época, você tinha 1.000 pessoas por ano que pediam. Hoje, cresceu muito o volume de estudantes brasileiros e estrangeiros que querem atuar no Brasil. E você tem a situação de, desde 2016, a prova não ter o resultado, se interrompeu o revalida, não saiu o resultado final. Então, as emendas são no sentido de garantir isso. Acho que foi um debate importante ontem, né, que nós tivemos. E uma das questões, por exemplo, que eu defendo é que a gente tenha uma regra, que tem que ter pelo menos 2 provas por ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Uma prova padronizada. Eu defendo, por exemplo, que o que a gente cobra para o exame de residência dos médicos... Sim. A gente não quer nada, seja padrão, né? A gente não quer nada que seja mais difícil. Não é excludente nem para incluir. E nada que seja mais, que facilite. Então, se a gente tem um certo exame de residência médica, nas nossas universidades, tem um certo padrão, um certa exigência, até o banco de provas, todas as universidades, sim, a USP lá tem um banco de provas enorme. Eu defendo que a gente tenha um exame que seja baseado no exame de residência médica, ou seja, o que a gente exige para o médico que se forma aqui no Brasil para fazer a residência é o que a gente tem que exigir para o profissional que quer fazer a validação do diploma aqui no Brasil. Então, acho que esse vai ser um debate e eu tenho emenda sobre isso, vários parlamentares têm emenda, no sentido de que a gente possa aproveitar a medida provisória e resolver de vez essa questão da validação do diploma no Brasil. Eu defendo também, né, tem um processo da acreditação no Mercosul, que é um trabalho conjunto. Por exemplo, a Espanha faz isso com vários países da América do Sul, né? O Sistema Nacional Público Espanhol, um dos melhores do mundo, a referência para a gente. A Espanha tem um acordo de acreditação, dependendo de qual é o perfil da escola, que vem da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Chile, já tem homologação. Então o Brasil pode fazer um acordo com as boas escolas que tem na América do Sul. Não aquelas escolas de beira de fronteira, né? Não está cheio de escola de beira de fronteira que virou uma indústria também para brasileiros, sabe disso. É isso. Então a gente, com as boas escolas, a gente tem um acordo de validação, de homologação mais rápido, né? Tanto do estrangeiro que vem para cá, quanto do brasileiro que vai para lá. Sim. Tem muito colega brasileiro que vai contra a família, outro motivo, vai trabalhar no Chile, na Argentina, no lugar, ter esse acordo, né? E o terceiro ponto foi discutido muito ontem com o Ministério da Educação, essa questão da avaliação do ensino médico, que eu defendo que a gente recupere o que foi aprovado lá atrás na Lei dos Mais Médicos, que foi retirado, não foi posto em prática, que é essa prova no segundo, no quarto e sexto ano, porque faz diferença, eu acho que essa é uma diferença em relação ao exame da OAB. O exame da OAB deixa criar a escola à vontade,
cobra a mensalidade à vontade, muita gente ganha dinheiro, depois tem um filtro final lá que inclusive pune o aluno. Sim. A família que investiu tudo. naquele... E a escola continua. Esse do segundo, quarto, sexto ano, não. Primeiro vai fazendo ao longo da formação dele. Na faculdade. Na faculdade. E se no segundo ano, é um exame nacional, e se no segundo ano a avaliação é ruim, fecha aquela escola, não pode fazer vestibular no próximo ano, ou seja, você estanca também a sangria, né? A sangria de dinheiro. É isso aí. Que hoje existe muito no Brasil. Hoje existe muito. O que acontece, eu comentei aqui há pouco, o que acontece é que eles estão, na minha concepção, isso é uma covardia. Ele deixa uma família investir num filho, numa escola ruim. Ainda mais curso de medicina, que é caríssimo, né? Não, o curso de medicina hoje é impossível de você imaginar que seja tão caro assim. Eu não vejo motivo para ser tão caro, diferentemente das outras escolas. Poderia ser um pouco mais caro, sim, mas não tão caro. Os preços das escolas de medicina são excludentes. Eles continuam para uma elite que pode pagar 7, 10 mil reais de mensalidade. Pelo amor de Deus, é muito caro e eu acho que passa dos limites da razoabilidade. Não estou aqui falando contra escola nenhuma, mas do ponto de vista de Brasil, um país que nós temos 10 salários mínimos, uma mensalidade escolar, só na medicina. Por que é só na medicina? Claro, medicina, eu sou médico, mas não posso pensar que a medicina é tão melhor assim para a vida das pessoas que um curso vale 10 mil. Eu acho que o preço desses cursos são excludentes, são absurdos. Me convidaram, inclusive, olha, vamos participar, vamos tentar montar uma faculdade de medicina aqui para o hospital. Eu falei, de jeito nenhum, eu vou arrumar uma dor de cabeça para mim, porque eu vou ficar com a dor danada desses preços que estão sendo cobrados. E todo mundo vai me pedir bolsa e eu vou querer dar bolsa, entendeu? Porque não tem jeito. Então, hoje, os cursos de medicina, com os preços que estão, são excludentes. Agora, no direito, é muito sério você deixar o cara chegar ao final e no final você dá para ele um cartão vermelho e diz assim, você não pode, sabe? O exame de tempo em tempo, 2, 4, 6, é ótimo. Se fosse 1, 2, 3, 4, 5, também valia. Eu acho que a gente tem que filtrar, porque o empresariado que está nesse negócio, que se tiver só para ganhar dinheiro, ele não devia estar ali. Ele tem que estar fazendo educação e pode até ganhar dinheiro. Deputado, está quase acabando o programa, mas falar um pouco sobre a questão da infraestrutura, e que é fundamental para o atendimento. Como é que é possível melhorar isso? O SUS, o governo não tem dinheiro, o SUS com dificuldades financeiras seríssimas, como fazer para melhorar a infraestrutura? Infelizmente, a proposta do governo não aponta nada sobre isso. Está tendo um debate na comissão sobre isso, o próprio relator está discutindo isso, porque a gente quer sinalizar algumas questões, por exemplo. Na época lá do Mais Velho, foi a primeira vez que o governo federal entrou com um recurso próprio, junto com os municípios, obviamente, para fazer reforma de unidade de base de saúde. Antes você tinha por emenda parlamentar, tudo, mas não um recurso, um programa organizado, né? Fizemos uma maior quantidade de reformas e construção de unidades de base de saúde, mas precisa de muitas ainda. Então a gente precisa manter essa meta de investimento, né? Tem um outro ponto que é a informatização, né, Mário? Acho que até o ex-ministro Ricardo Barros buscou enfrentar essa questão. Na nossa época, a gente buscou unificando, a gente criou um sistema de informação que os municípios têm acesso a ele, é o que é usado hoje, foi criado na nossa época. Mas a gente precisa ter um grande investimento na parte de infraestrutura, de informatização nas unidades, para ter prontuário eletrônico, acompanhamento de discussão de casos com especialistas, telemedicina. Eu acho que além da MP, a gente precisa aproveitar essa reforma tributária, né? Eu estou com um projeto, estou discutindo aqui, de a gente criar um fundo de resgate na saúde pública, a gente recupere o recurso do pré-sal. As operações de combate à corrupção, eu defendo que os recursos recolhidos para a operação de combate à corrupção venham para a área da saúde, que a gente aumente a taxação sobre cigarro, bebida alcoólica. Eu defendo também que aumente sobre refrigerante adocicado e bebida açucarada, que isso venha para a área da saúde, né? Tabaco, para que a gente possa recuperar recursos para a área da saúde, para a gente poder manter o investimento permanente. Hoje a gente está vivendo uma situação de um congelamento de 20 anos, né, que faz inclusive com que os profissionais, o setor de serviço, mesmo a indústria, não pense mais em se programar para servir ao SUS, porque tem uma trava de congelamento de recursos nos 20 anos, vai surgir novas tecnologias, novos medicamentos e o SUS não vai poder incorporar. A gente precisa enfrentar isso. O debate da reforma tributária pode ser a nossa grande oportunidade. Para encerrar. Eu vou encerrar rapidinho, não vou demorar. Essa infraestrutura básica
essas pessoas, porque eu sempre disse também na época do Mais Médico, que o médico não vai para o interior, porque a formação dele não permite ele ir para o interior. Ele hoje é formado, ele tem um aparelho de raio-x, ele tem um laboratório do lado dele, no mínimo. Agora, a maioria já está formando com tomografia, com ressonância magnética. E mais sério que isso, no meu tempo de escola, quando eu fiz a matéria de radiologia, eu aprendi a ver o raio-x, eu aprendi a ver e interpretar e dar o laudo. Hoje, esses meninos têm um especialista que dá o laudo para eles. Então, como é que o cara vai sair e vai lá para uma cidade pequenininha e como é que ele vai enfrentar isso? Então, eu acho que, basicamente, a formação desse médico, ele precisa de uma formação mais antiga, aquela formação do cara que sabe fazer uma anamnese, o cara que sabe palpar um doente, sabe fazer uma inspeção muito boa, aquele cara que sabe e tem ali um raio-x básico que ele possa fazer e ele saiba interpretar aquele raio-x, ele tem exames básicos que ele saiba, e isso não custa caro, não custa caro. Agora, mais importante que isso é criar exatamente essa rede hierarquizada, e aí sim, usando a telemedicina, hoje, se você pegar um aparelho de raio-x, que é um básico, custa aí pequeno, esse de 100 miliamperes, esse aparelho, se cada deputado, são 513, fizessem 10 emendas de 100 mil, é 1 milhão. Nós botávamos um aparelho desse em cada cidade, em cada canto de cidade que tem pequena. E se isso fizesse, então não é um dinheiro tão grande. Precisa de um grande programa, de uma grande organização, de um grande movimento para resolver essa ponta. E aí sim, você tendo ali tecnologia, com informática preparada. O cara fez um raio-x lá em bom tamanho Mirim, que é a minha cidade, assim, eu fazer uma referência histórica, apesar de Manhumirim ser um pouquinho maior. O cara fez um raio-x lá, ele vai para um sistema, quando ele for chegar no Belo Horizonte para ser operado, ele não precisa fazer um segundo raio-x, ele está ali. Entendeu? Então, você vai economizar e vai facilitar. A telemedicina ajuda muito nesse sistema. E aí que a gente tem que gastar um dinheirinho com isso. E melhorar, né, naturalmente, os honorários do pessoal do SUS e o investimento no SUS. Bom, esse debate continua no Congresso. Deputados, obrigada. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode assistir a qualquer edição do nosso programa, inclusive este, entrando em nossa página na internet ou acessando o nosso canal no YouTube. Eu sou Mariana Pschittig, obrigada pela audiência. Até o próximo. Tchau.